aportaram no Rio Grande do Sul em 1752, estendendo a povoação, após alguns anos, por todo o território gaúcho. A chegada em Alegrete ocorreu nos idos de 1811, quando da fundação da Capela do Ianduí, que depois foi queimada. Feitas estas considerações, desejamos que todos possam apreciar e redescobrir este povo, que deu extraordinária contribuição na formação étnica do povo gaúcho e nas famílias do Alegrete. Este evento está sendo transmitido pelo Facebook da Prefeitura Municipal de Alegrete. Sejam bem-vindos a este seminário. A Pajada dos Açorianos, ela foi escrita especialmente para este evento, e o seu autor é Jesus Alberto de Souza Vieira. Num vistaço tempo adentro, na invernada cultural, se encontra um material, em livros e documentos, para o melhor entendimento que enriquece o ser humano. Historiadores, decanos, que contam a trajetória, eternizando na história a saga dos açorianos. Açorianos, brava gente, que de além mar aqui veio, trazendo sonhos e anseios e a coragem juntamente. Era um novo continente de terra desconhecida, uma viagem comprida, era longa a travessia da valorosa etnia na busca de nova vida. Vieram então 6.000 casais, gente de fibra e de lei, enviados por El Rei, cumprindo ordens legais, foram decisões reais naquela oportunidade, de total autoridade conferida ao soberano, que deu ao povo açoriano trabalho e dignidade. São 270 os anos já transcorridos, desde o fato acontecido, conforme a história sustenta, pois história não se inventa, são registros verdadeiros. Tiaraju com seus guerreiros ficou peleando por anos, mantendo o povo açoriano longe do chão missioneiro. Certamente foi a fé, coragem e persistência, e a grande resistência manteve firme de pé. Com a morte desse pé veio a grande calmaria, que aos poucos transformaria, povoando campos e matas. Depois dos quartos de datas, também vieram as sesmarias. A grande transformação, vinda através do oceano, junto com o povo açoriano, no comércio, na produção, nas artes, na religião, enriquecendo a cultura, fortalecendo a estrutura das cidades importantes que ergueram os imigrantes com belas arquiteturas. No Alegrete pampiano, que é capital farroupilha, existem muitas famílias descendentes de açorianos que, ao correr de muitos anos, fizeram pátria lo largo, numa mescla sem embargo de europeus e pelo duro, para comungar o futuro na seiva do mate amargo. Esta estirpe rio-grandense vem da fibra do açoriano, que gerou um povo aragano que o inimigo não vence. É o que nos faz diferentes, mesmo sendo tão iguais. Herança dos ancestrais, atores daquele tempo, que ainda guarda o sentimento de liberdade e de paz. Este verso de Pajada é uma pequena homenagem, numa singela mensagem de graça, não custa nada. É mais uma camperiada que em versos se transfigura, pois a poesia é cultura, mesmo num verso orelhano, e do retrato açoriano é um pedaço
da moldura. Agradecemos mais uma vez ao poeta Jesus Alberto de Souza Vieira por esta pajada. Convidamos agora para compor a mesa os nossos convidados. Por favor, se dirijam ao palco o excelentíssimo prefeito municipal em exercício, senhor Jesse Trindade. O excelentíssimo presidente da Câmara Municipal do Alegrete, senhor Anilton Gonçalves de Oliveira. Excelentíssimo senhor secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Rui Alexandre Medeiros. Excelentíssimo presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de Alegrete, Compaca Homero Dornelles. Excelentíssimo senhor conselheiro da diáspora açoriana para o Rio Grande do Sul, Regis Albino Marques Gomes. Agradecemos às demais autoridades presentes e ao público que hoje está aqui no Centro Cultural e aqueles que nos acompanham através do Facebook da Prefeitura. Convidamos agora os presentes a entoar o hino nacional brasileiro. Filho teu não foge a luz.
Podem se sentar, por favor. Convidamos agora para que faça o seu pronunciamento de até 3 minutos o senhor presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de Alegrete, Compaca, Homero Dornelles. Bom dia a todos. Em nome do prefeito em exercício, Gés Trindade, presidente da Câmara, Nilton Oliveira, secretário de Educação, Rui Medeiros, e o nosso presidente do Conselho da Diáspora Açoriana, Regis Marques, e a todos os presentes. O Compaca, Conselho do Patrimônio Histórico, agradece pela contribuição dos órgãos aqui presentes e também pela vinda de todos os presentes e que estarão chegando mais para o nosso evento. Nós agradecemos de tão importância também para nós a professora Vera Barroso, também palestrante, assim como o Regis, que vieram de Porto Alegre e Gravataí. Agradecemos também ao Dr. José Andrade, que está lá nos Açores, e a professora Suzana, que também se encontra lá, que farão as primeiras palestras pela manhã. Nosso muito obrigado, e esperamos que a gente possa contribuir mais com essa história da formação do Alegrete, no qual vocês vão ver que 30% da nossa população é descendente de açorianos aqui em Alegrete, que dá a média de 22 mil pessoas, que são 80 famílias que povoaram a nossa cidade de Alegrete e que eram filhos e netos de açorianos, daqueles primeiros casais de 1752. Então, hoje, com as palestras desse seminário, nós vamos falar muito mais sobre esse assunto tão importante para a nossa cidade, para a fronteira oeste e para o estado do Rio Grande do Sul, porque os açorianos estão presentes em todas as cidades e todas as regiões do Rio Grande do Sul. E hoje são milhares de pessoas em nosso estado. Só que era uma etnia que estava esquecida, adormecida, não foi escrito nada sobre ela nos autores passados, historiadores e escritores, não falaram sobre os açorianos, então caiu no esquecimento. E agora, como esse ano, dentro dos 270 anos do povoamento açoriano, nós estamos resgatando e vimos a importância da grandiosidade desse povo na contribuição que eles trouxeram, que nós vamos falar no decorrer do seminário. Muito obrigado. Passamos a palavra ao senhor secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Rui Alexandre Medeiros. Muito bom dia a todos. Excelentíssimo senhor Gés Trindade dos Santos, nosso prefeito em exercício, a Nilton Oliveira, presidente do nosso Legislativo, o senhor Regis, que hoje nos brinda com a sua presença, seja muito bem-vindo ao nosso Alegrete, que seja sempre muito bem recebido e aqui esteja sempre entre os amigos. Ao Homero, este incansável homem que devota sua vida à cultura, não só alegretense e gaúcha, mas como de uma forma incessante, uma história brasileira, receba os nossos cumprimentos, nosso agradecimento pela persistência que tem. Como já dizia Chaplin, a persistência é o resultado do êxito. Gostaria de dizer a vocês nada mais, nada menos que muito obrigado por estarem aqui prestigiando esse evento, por estar aqui discutindo a nossa cultura, colaborando conosco na nossa Feira do Livro, já que o seminário é um dos braços da nossa feira, e dizer a vocês que vocês se sintam em casa, que estejam sempre participando dos nossos eventos culturais. Nós devemos sim resgatar a nossa história, buscar os nossos ancestrais e sempre cultuar aquilo que nos é tão caro, que são aquelas pessoas que nos deram origem à vida, nossos bisavós, avós, nossos pais, a nossa história como um todo. Então, muito obrigado, sintam-se à vontade, prestigiem o nosso evento do começo ao fim, e muito obrigado ao Homero mais uma vez
por ter essa persistência toda no que se refere à nossa cultura. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Convidamos para que faça o seu pronunciamento de até 3 minutos o senhor presidente da Câmara Municipal de Alegrete, Anilton Gonçalves de Oliveira. A nossa saudação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal em exercício, Jesse Trindade, nosso secretário municipal de Educação, Rui Alexandre Medeiros, o historiador e organizador deste evento, Homero Dornelles, e ao Dr. Regis Gomes, dirigente da diáspora dos açorianos no Rio Grande do Sul. Nós estamos fazendo aqui, resgatando história. E sempre quando me refiro a isto, saudando a todos que se dispuseram a deixar os seus afazeres nesta manhã para vir aqui saber de história, eu sempre relembro uma passagem do líder asteca Montezuma, quando, das suas últimas palavras, no momento em que foi sacrificado pelo espanhol Francisco Pizarro. Montezuma disse: a história é um profeta, mas é um profeta que olha para trás. Pelo que foi e contra o que foi, anuncia o que será. Portanto, nós estamos aqui olhando para trás para podermos, claro, nos embasarmos, nesse caso, na colonização açoriana, para projetarmos, né, o futuro da nossa cidade, do nosso estado, com base no pensamento desta colonização que aqui chegou. Eu, particularmente, penso que nós sempre temos, evidentemente, que, para sabermos quem somos, bebermos água na origem. E aí me recordo, Tiago, Laurisney, daquele verso, para encerrar, do Jaime Caetano Brau, que talvez tenha sido descendente dessas famílias açorianas, assim como eu também acho que sou. Oliveira é lá do arquipélago de Santa Maria, tem uma ilha do arquipélago que é Santa Maria, né? E que diz o seguinte: raízes, tronco, ramagem, ramagem, tronco, raiz, abriu-se uma cicatriz de onde brotei na paisagem, e o tempo me fez mensagem que os ventos pampas dirigem, dos anseios que me afligem, para transplantar horizontes, buscando o rumor das fontes, para beber água na origem. Que tenhamos um excelente seminário e todos nós aprendamos bastante com a colonização açoriana. Obrigado. Para que faça o seu pronunciamento, o senhor prefeito municipal do Alegrete em exercício, Jesse Trindade. Eu acho que eu vou passar a palavra, né, com respeito ao seu Regis. Pode ser? Pode ser. Com todo respeito. E por respeito, nós temos que ouvir o prefeito por último, isso sim. Bom, uma saudação ao prefeito municipal, presidente da Câmara, secretário, ao nosso historiador Homero, uma saudação para o nosso diretor regional José Andrade, que está nos acompanhando lá dos Açores, professora Suzana também, que nos acompanha, uma saudação. Também especial para a professora Vera Barroso, que é um dos baluartes, né, dessa questão açoriana aqui no Rio Grande do Sul. E uma saudação a todos que estão nos prestigiando hoje, que vão estar aqui durante o dia de hoje, neste evento do corajoso Homerinho, né, que nos desafia aí com este grande evento, né, para a gente lembrar um pouco, lembrar, saber, né,
e aprender um pouco sobre o nosso baita chão, como assim eu já aprendi que se chama o Alegrete, né, pela importância que os açorianos tiveram de formar, né, esta cidade tão linda, tão pujante, e há 24 horas que eu estou aqui, estou pasmo, né, eu e a professora Vera Barroso, pela qualidade da cidade, pela qualidade das pessoas, por tão bem recebido que estamos sendo aqui no Alegrete. E a gente pensa assim, não é à toa que essa cidade é de origem açoriana. Para ter toda essa recepção, é uma característica, né, do nosso povo açoriano, receber bem as pessoas. Então, neste ano que se comemora esses 270 anos do povoamento açoriano no Rio Grande do Sul, estamos tendo várias atividades em todo o estado, em várias cidades, né, relembrando essa história que às vezes ficou esquecida por boa parte da população e por boa parte do tempo, e que é resgatada agora com uma força muito grande nesses 270 anos, e tenham a certeza que hoje aqui vamos ter informações importantes das nossas origens, das nossas tradições, da nossa cultura, da nossa raiz. E essa pajada que foi recitada aqui de Jaime Caetano Brown, eu acho que fala muito, né? E com certeza ele é descendente de açoriano, e nos fala muito da importância das nossas raízes para formar o povo que hoje temos. Então, fico muito feliz, tenho a certeza que a gente vai ter um dia bastante agradável, com muitas informações. Muito obrigado. Obrigado, Giovanni. Um bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar todos que já foram citados pelo protocolo. Tenho certeza, seu Regis e a dona Vera, que ontem tive o prazer de conhecê-los, estão sendo muito bem recepcionados pela população alegretense, né, que, pelos cálculos, aí, 22 mil pessoas descendentes, é um terço da nossa população, né, onde entre 60 e 80 casais, né, que vieram para cá, dentro daqueles 6 mil que saíram das ilhas, das 9 ilhas, né, eu conversando com o professor Regis, por vários motivos naturais, em função de ser uma região vulcânica, né, mas também buscando desenvolvimento, onde era um local de parada das caravelas, né, que iam para as Índias, e fica naquela meiuca ali entre a América do Norte, a Europa, a África, e tinha muitos combates, com certeza, muitos que vieram para o Rio Grande do Sul e colaboraram para a nossa formação. Essas ilhas foram encontradas pouco antes do descobrimento do Brasil, né, nessa sequência, e particularmente a família Trindade é dos Açores, né? Família Jacques, que está aqui, a família Dornelles, também a família, com certeza, Oliveira. Então, nós temos vários descendentes em Alegrete. Eu, em pesquisa e perguntando para os professores, a arquitetura, aqui nós temos arquitetos, está o Valau e a Raquel, das janelas guilhotina, né, que eu não sabia, a cerca de pedra, como nós chamamos, eles têm uma outra denominação, também vem dos Açores. Então tem muita coisa que às vezes a gente reflete sobre, e de maneira muito respeitosa, a italianos, espanhóis, alemães, mas também tem reflexo dos Açores no nosso dia a dia, que eu tenho certeza. Então sejam bem-vindos a Alegrete. O prefeito Márcio, de maneira merecida, está gozando de dias de férias, né? Já volta na segunda-feira. Eu já passo, graças a Deus, esse bastão aí, dona Ilva, que representa o nosso tradicionalismo aqui no município. Nós passamos aí, e agora eu cumprimento o secretário de Educação, Rui, por uma Semana da Pátria muito movimentada, Semana Farroupilha, pena não terem vindo para o Alegrete, o maior desfile do estado do Rio Grande do Sul, consequentemente do Brasil e do mundo, né? E agora a Feira do Livro, depois nós temos a Exposição de Alegrete no mês de outubro. Então é uma cidade que pulsa culturalmente, socialmente e também economicamente, né, onde a gente sabe que tem o reflexo de tudo isso. Então, parabéns mais uma vez ao secretário Rui por as atividades da programação. Lá está o nosso diretor de cultura, o conhecido Bolinha. Levanta a mão aí, Bolinha, que também está correndo atrás com toda a equipe da educação, que eu parabenizo por mais essa Feira do Livro. Cumprimento o presidente da Câmara, né, que tem sido muito parceiro em todas as atividades, bem como também os vereadores se fazem presentes nas atividades do município.
o professor Regis, que eu já disse que seja bem-vindo, mas um Homerinho especial, que a hora que eu cheguei, ele depois se apresentou, eu digo assim, eu estou muito mal apresentado, porque o Homerinho está muito alinhado, né, Homerinho? E eu quero fazer um reconhecimento como o Rui fez, uma salva de palmas, muito bom. Porque o Homero Dornelles, pessoal, ele é incansável em nós trabalharmos a história, a cultura, principalmente do Alegrete. Então, são merecidas as palmas, e eventos como esse acontecem, são sucesso, porque tem, né, camaradas no Alegrete que fazem... Tá em inglês, a gravata tá espetacular. Mas, pessoal, vamos aproveitar bastante. Está sendo ao vivo também, né, pelo Facebook da Prefeitura, agradecer a parceria sempre de Giovanni. Tem uma boa Feira do Livro e vamos aproveitar. O Alegrete, eu já disse para eles comprar e levar nossa linguiça campeira, né, almoçar nos nossos restaurantes. Já compraram? Então tá, agora não procurem em outro lugar. Parabéns a todos e vamos desfrutar aí de mais uma das atividades da Feira do Livro aqui do Alegrete. Obrigado. Convidamos agora as autoridades a tomarem os seus lugares no auditório. E convidamos também para subir ao palco para a apresentação da música Dos Açores pra Cá. A cantora Bibiana Carneiro da Fontoura, acompanhada do violão de Felipe Coelho. Lembrando mais uma vez que o evento está sendo transmitido pelo Facebook da Prefeitura, Prefeitura Municipal de Alegrete. Fique à vontade para acessar a página e também compartilhar e recomendar aos seus contatos. Muito boa noite. É um privilégio estar aqui. Gostaria de agradecer pelo convite ao seu Homerinho. Agradecer aqui ao meu companheiro, porque se não fosse ele, essa música não sairia. E ao compositor André Coelho, que compôs essa música maravilhosa para presentear vocês nessa manhã do dia 7. Ajudar com as palmas assim? Sorri. Assim fica bonito. Obrigada. Dos Açores pra lá, quanto tempo que leva pra gente chegar? Dos Açores pra lá, quantos sonhos contidos em milhas a navegar, deixando pra trás 9 milhas sofrentes, tapadas de gente, vulcões de pesar, seguindo a promessa que o rei fez pra gente, recurso bastante, rincões pra formar. Foram 6.000 casais, teu rei, que vieram do além-mar, esperanças na mala e razões para andar. Foram 6.000 casais, teu rei, pras colônias do sul povoar, açorianos costumes de campo e de mar. Em 1752, em Rio Grande primeiro e no estado depois. Em 1752, em Rio Grande primeiro e no estado depois. Dos Açores pra cá, muita gente vai se lembrar que é um parente distante, um passado imigrante aqui veio morar. Dos Açores pra cá,
Muita gente vai se lembrar de algum terno de reis que encantava vocês no clarão do luar. Foram 6.000 casais, deu rei, que vieram do além-mar, esperanças na mala e razões para andar. Foram 6.000 casais, deu rei, pras colônias do sul povoar, açorianos costumes de campo e de mar. Em 1752, em Rio Grande primeiro e no estado depois. Em 1752, em Rio Grande primeiro e no estado depois. Dos Açores pra cá, muita gente... Perdão. Muita gente vai se lembrar que é um parente distante, um passado imigrante aqui veio morar. Dos Açores pra cá, muita gente vai se lembrar de algum terno de reis que encantava vocês no clarão do luar. De algum terno de reis que encantava vocês no clarão do luar. Pezinho chama Rita e algum pau de fita pra gente dançar. Gostaria de fazer uma brincadeira com vocês então. Não é só eu que vou cantar essa música. Vocês receberam a canção na hora da entrada, não receberam? Vocês me ajudam a fazer esse refrão então? Eu vou falar assim, ó. Foram 6.000 casais, deu rei. Quero ouvir vocês. Razões para andar. Foram 6.000 casais, deu rei, pras colônias do sul povoar, açorianos costumes de campo e de mar. Em 1700 vocês. Em 1700, no estado depois. Muito obrigada. Muito obrigada, Bibiana. Muito obrigado, Felipe. E neste momento, nós chamamos para o palco o historiador Homero Dornelles. Ele será o mediador deste seminário. O doutor José Maria de Medeiros Andrade nasceu na cidade de Ponta Delgada, a ilha de São Miguel, região autônoma dos Açores, onde reside. Profissional da RTP, Rádio e Televisão dos Açores e Portugal, desde 1984, licenciado em Ciências Sociais, na especialidade de Ciência Política. Foi presidente de várias associações e participa de muitos institutos culturais. Possui 26 livros publicados, entre eles Açores no Mundo e 40 anos de autonomia dos Açores. No exercício de sucessivas responsabilidades institucionais, tem dedicado atenção pessoal à diáspora açoriana em geral e, em especial, às relações entre os Açores e o Brasil. Diretor regional das comunidades do governo da região autônoma dos Açores. Enquanto diretor regional das comunidades do governo da região autônoma dos Açores. Promoveu o primeiro encontro Açores Brasil, com as casas dos Açores do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Maranhão, realizado em 2021, na ilha de São Miguel.
e o segundo encontro Açores Brasil, com os conselheiros da diáspora açoriana, eleitos pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e restantes estados do Brasil, realizado em 2022 na Ilha Terceira. Senhoras e senhores, diretamente do arquipélago dos Açores, o doutor José Andrade. Senhoras e senhores, muito bom dia e muito obrigado pelo vosso convite. Cumprimento as autoridades representadas e saúdo todo o público aí presente. É uma honra institucional e um gosto pessoal estar aqui convosco em tempo real a partir dos Açores. Para mim, este é um momento muito especial. A primeira vez que ouvi falar de Alegrete foi em janeiro deste ano. Era a minha primeira deslocação oficial ao Brasil como diretor regional das comunidades do Governo dos Açores. A Casa dos Açores do Estado do Rio Grande do Sul promovia um encontro com representantes de mais de 30 municípios de base açoriana. Iniciávamos assim as comemorações dos 270 anos do povoamento açoriano do extremo sul do Brasil. Participaram aqui interessados representantes de interessantes municípios de comum povoamento açoriano, como Alegrete, Arroio do Sal, Arroio Grande, Caçapava do Sul, Cachoeira do Sul, Camacoá, Cambarã do Sul, Canguçu, Capão da Canoa, Capivari do Sul, Caraá, Caxias do Sul, Dom Pedrito, Encruzilhada do Sul, General Câmara, Gravataí, Ijuí, Jaguarão, Montenegro, Mostardas, Osório, Palmares do Sul, Pelotas, Piratini, Porto Alegre, Rio Grande, Santo António da Patrulha, São João do Norte, São Leopoldo, Taquari, Tavares, Torres, Tramandaí e Viamão. Fiz questão de nomear aqui todos os municípios que muito me honraram com a sua presença naquele encontro histórico, para termos noção da imensa representatividade açoriana neste Estado e para termos consciência da importante capacidade mobilizadora da sua Casa dos Açores. Lembro-me que fiquei especialmente impressionado com a participação de Alegrete, que era, de entre todas, a que vinha de mais longe. O professor Homero Dornelles, presidente do Conselho Municipal do Património Histórico e Cultural de Alegrete, fizera mais de 500 quilómetros durante 7 horas para representar o seu município num encontro estadual de raízes açorianas. Este facto foi, aliás, devidamente reconhecido e enaltecido pela incansável organizadora do encontro, a professora Vera Barroso, e pela dinâmica presidente da Casa, a doutora Viviane Peixoto Ander. Mas devo notar que esse esforço foi agora retribuído pela diretora Vera Maciel Barroso e pelo conselheiro da diáspora açoriana Régis Marques Gomes, que se deslocaram à cidade de Alegrete para representarem a Casa dos Açores do Estado do Rio Grande do Sul presencialmente nesse importante evento comemorativo. Começo desta forma para assim demonstrar e agradecer o exemplar empenhamento do município de Alegrete no resgate e na afirmação da sua origem identitária açoriana. Por isso, não me surpreendi quando agora percebi que Alegrete estava preparando o seu primeiro seminário internacional do povoamento açoriano. Surpreendeu-me, isso sim, ter sido convidado pelo prefeito municipal
através de Homero Dornelos, para fazer esta sua abertura oficial. Agradeço a distinção e aproveito, em nome do Presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, para felicitar o município de Alegrete, na pessoa do Prefeito Márcio Amaral e também do Prefeito em exercício, que aí o representa agora, pela meritória iniciativa deste evento interessante e importante que muito nos orgulha. Saúdo, por isso, o Conselho Municipal do Património Histórico e Cultural de Alegrete e a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, que assumiram a sua organização. Cumprimento também os ilustres conferencistas que asseguram, esses sim, a merecida valia dos nossos trabalhos. Susana Goulart Costa, Paulo Flores Pinto, Vera Maciel Barroso, Régis Albino Marques Gomes e o próprio Homero Correia Pires de Ornelas. A amabilidade do convite institucional e a responsabilidade desta intervenção inaugural fizeram aumentar ainda mais a minha vontade de conhecer Alegrete. Se não ainda pessoalmente, pelo menos documentalmente. Queria conhecer a história da cidade e perceber a influência dos açorianos. Também aqui, a minha fonte tinha que ser, o incontornável historiador Homero Dornelas. Com ele, descobri que este território fez parte das missões jesuíticas guaranis. A partir de 1801, na conquista das missões, o sul do rio Ibicuí, onde se encontra Alegrete, foi anexado a Portugal e foi sendo povoado pelos luso-brasileiros, muitos deles descendentes de açorianos. Dos tais 60 casais açorianos que em 1752 chegam à vila do Ramo Grande e partem para o Porto de Viamão, por isso conhecido como Porto dos Casais, e hoje capital estadual de Porto Alegre. Por isso dizemos hoje, com muito orgulho, que Porto Alegre é a maior cidade do mundo fundada por açorianos. Daí se espalham por diferentes territórios do atual estado do Rio Grande do Sul. Muitos desses povoadores açorianos recebem sesmarias por serviços prestados ao rei de Portugal para se fixarem nessa região, ocuparem a terra em nome da coroa e assim demarcarem as fronteiras limítrofes com a Argentina e o Uruguai. No atual território de Alegrete foram concedidas 200 sesmarias e cerca de 80 sesmeiros são filhos ou netos dos casais açorianos. Em 1817 surge então o novo povoado, hoje cidade de Alegrete, sob a proteção divina de Nossa Senhora da Aparecida. A proteção terrena coube ao Marquês de Alegrete, o governador e capitão-general, que o povo reconhecido homenageou com o nome da nova freguesia. Alegrete passou de povoado a vila em 1831 e adquiriu o foro de cidade em 1857. Entretanto, ganhou importante relevância na própria história estadual. Em 1842, foi a terceira e última capital da República Rio-Grandense durante a denominada Revolução Farroupilha e sediou a Assembleia Nacional Constituinte, onde foi promulgada uma Constituição Republicana, considerada a primeira da América do Sul. Tem sido berço de ilustres alegretenses, como Osvaldo Aranha, o primeiro presidente da ONU, o Demétrio Ribeiro, o primeiro ministro da Agricultura do Brasil. Se a história municipal é uma honra para Alegrete, a influência açoriana é um orgulho para os Açores. A pesquisa de Homero Dornelas
nos livros de batismos, casamentos e óbitos da Igreja de Nossa Senhora da Conceição Aparecida de Alegrete, permite constatar a presença de 58 famílias de origem açoriana. Por exemplo, da Ilha de São Miguel, as famílias Abreu, Aguiar, Betancourt, Coelho, Costa e Correia da Câmara. Da Ilha Terceira, Ávila, Brum, Campos, Canto, Castro, Dornelis, Damasceno, Dias Ferreira, Duarte, Dutra, Fagundes, Ferreira da Costa, Melo, Nunes Coelho, Taim, Paines, Pires, Rodrigues, Rosa Lemos, Rosa Neri, Rocha, Severo e Trindade. Da Ilha de São Jorge, Amaral, Assis Brasil, Flores, Fontoura, Fortes, Moura, Silva, Silveira, Sousa e Sousa Brasil. Da Ilha do Pico, as famílias Bica, Leite, Lemos, Lopes, Lima, Luz e Macedo. Da Ilha do Faial, Albernaz, Menezes, Machado da Silveira, Medeiros, Pedroso, Rodrigo de Freitas, Ribeiro, Rodrigues Jaques e Sousa Cardoso. Portanto, aqui só não consta referência expressa a famílias oriundas das ilhas açorianas de Santa Maria, Graciosa, Flores e Corvo. Em resultado dessa pioneira e crescente influência açoriana na fundação e na evolução de Alegrete, hoje, como já aqui se referiu, cerca de 30% da sua população, ou seja, 22 a 25 mil habitantes, tem a sua origem genealógica nas Ilhas dos Açores. Ora, isso significa que só a cidade de Alegrete tem mais Açores-descendentes do que os açorianos que residem atualmente no conjunto das nossas 5 ilhas mais pequenas: Corvo, Flores, Graciosa, Santa Maria e São Jorge. Já por aqui se vê como é interessante os Açores dedicarem a devida atenção à influência açoriana do sul do Brasil. E como é importante o município de Alegrete evocar e celebrar a sua história com este primeiro seminário internacional do seu povoamento açoriano. Os 270 anos do povoamento açoriano do estado do Rio Grande do Sul, que têm sido especialmente assinalados com o impulso da Casa dos Açores e com o apoio do Governo dos Açores, são um bom pretexto para isso. Mas devemos celebrar o passado a olhar para o futuro. O simbolismo destas comemorações, mais do que um ponto de chegada, deve ser um ponto de partida, capaz de deixar marca pública e perene para as novas gerações. Por isso, neste ano especial, o Governo dos Açores e a Casa dos Açores conjugaram esforços para lançarem as bases de uma nova estratégia que pretende reforçar aqui a devida afirmação da herança cultural açoriana com respostas locais e adequadas
articulação com a Direção Regional das Comunidades. Futuramente, teremos assim uma verdadeira rede estadual de centros culturais açorianos de base municipal, com o reconhecimento oficial e o apoio possível do Governo dos Açores, conjugando esforços de diferentes entidades para um objetivo comum: preservar e promover a identidade açoriana no sul do Brasil. Aqui e agora tenho o gosto de acrescentar uma boa notícia. Um desses primeiros centros culturais açorianos será criado exatamente aí, na cidade de Alegrete. Isso mesmo já está acordado entre o e merece o vosso sentido aplauso. Na sequência e no âmbito desse bom entendimento, o Centro Cultural Açoriano de Alegrete deverá ser formalmente instituído já no início do próximo mês de dezembro, por ocasião da deslocação oficial do próprio Presidente do Governo dos Açores à cidade de Porto Alegre. Esta será uma boa forma da cidade de Alegrete honrar o seu passado com sentido de futuro, tal como farão, aliás, outros municípios gaúchos de povoamento açoriano. E este mesmo seminário, que agora aqui começa, já é um passo importante nesse sentido. Não prolongarei aqui esta minha saudação inicial, apesar da generosidade do tempo alargado que me foi concedido. Desde logo, porque sobre o próprio arquipélago açoriano, da sua geografia, da sua história, da sua cultura, falará já de seguida, melhor do que eu, a professora doutora Susana Goulart Costa, da Universidade dos Açores. Quero concluir com um convite a todos os que nos acompanham no Alegrete e, em geral, no Rio Grande do Sul, para que venham aos Açores visitar e conhecer a terra-mãe das suas raízes. Os Açores de hoje são uma região desenvolvida, cosmopolita, na frente atlântica da União Europeia, a meio caminho das Américas. Somos um povo de cultura e somos uma terra da natureza. Vale a pena percorrer as 9 ilhas, porque cada uma vale por si, com os seus próprios atrativos turísticos. Por exemplo, em Santa Maria, a Baía de São Lourenço. Em São Miguel, as lagoas das 7 cidades, do Fogo ou das Furnas. Na Terceira, a cidade Património Mundial de Angra do Heroísmo. Na Graciosa, a Furna do Enxofre. Em São Jorge, as Fajãs à beira-mar. No Pico, a montanha mais alta de Portugal. No Faial, o vulcão dos Capelinhos. Nas Flores, o extremo ocidental da Europa. E no Corvo, a Lagoa do Caldeirão. Começar uma intervenção na cidade de Alegrete e terminá-la na Ilha do Corvo demonstra bem a dimensão transatlântica deste nosso arquipélago de 10 ilhas que habita o coração da açorianidade sem fronteiras. Somos uma grande família, dispersa pela geografia, mas unida pela cultura. Podemos e devemos estar cada vez mais próximos uns dos outros. É para isso que estamos a trabalhar aqui e aí. Muito obrigado pelo vosso interesse nesta nossa causa comum e bem-ajam pelo vosso trabalho. Agradecemos, Dr. José Andrade, e, dando continuidade, vamos chamar a professora doutora Susana Goulart Costa,
diretamente lá da Ilha dos Açores também. Ela que é licenciada em História na Universidade de Lisboa e doutorou-se também em História na Universidade dos Açores, onde atualmente desempenha funções na qualidade de professora associada com agregação. Investiga e leciona nas áreas de História dos Açores moderna e contemporânea, Museologia e Patrimônio Cultural. É investigadora integrada do CHAM, Centro de Humanidades, Unidade de Integração da Universidade de Lisboa e da Universidade dos Açores. Então, agora aguardamos a palavra da professora doutora. Agora eu faço contato com ela, que ela entra. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. É um grande prazer, uma grande honra estar aqui convosco. A sua imagem não está aparecendo aqui, professora Suzana. Vai ter que entrar e sair de novo, diz a técnica. Ou melhor, sair e entrar novamente, para aparecer sua imagem aqui, professora. Melhor eu largar uma poesia, então. Uma pajada da continuidade é do presidente Anilton, eu sei, e dou continuidade. É só me cutucar, se o senhor quiser. Bom dia, não sei se agora me estão a ouvir. Ouvindo sim, mas sua imagem... agora sim apareceu a imagem. Muito pronto, penso que posso começar. Estão-me a ouvir bem e a ver? Muito bem. Okay. Muito obrigada a todos, muito bom dia. É de facto também uma honra e uma alegria estar aqui a partilhar este momento convosco, do lado cá do oceano, juntamente com o Dr. José Andrade e convosco. Queria cumprimentar todas as autoridades presentes de Alegrete e de outras geografias. Queria também dar um abraço especial a todas as autoridades que estiveram envolvidas na organização científica do evento, com particular acuidade ao professor Homero Dornelles, e queria também cumprimentar todos os presentes, quer na sala, quer à distância, e que vão ter a gentileza de me ouvir nos próximos minutos sobre as questões da história, da geografia e da cultura dos Açores, numa temática que eu vou desenvolver em 4 eixos de reflexão. Primeiro, a descoberta e o povoamento do arquipélago dos Açores. Segundo, perceber porque é que as ilhas foram povoadas. Terceiro, que desafios é que se colocaram ao longo deste povoamento dos Açores e, por fim, as causas que geraram o movimento emigratório, que é este que nos une neste dia 7 de outubro de 2022. Ora, as Ilhas dos Açores, começando pela sua descoberta, sabemos que elas não são identificadas em mapas do século XIII e do século XIV. Ou seja, na zona do Atlântico Norte, há portulanos italianos que identificam de forma muito clara a geografia e algumas das ilhas dos Açores. Todavia, a verdade é que não havia um conhecimento específico e do território destas ilhas dos Açores. E, portanto, nós associamos que, efetivamente, a descoberta oficial do arquipélago dos Açores foi feita pelo país, Portugal, provavelmente na década de 1430. Ou seja, em mapas do século XIII e XIV, os Açores já eram identificados no oceano,
mas a primeira vez em que, de facto, há uma identificação clara e um desembarque de pessoas, de acordo com as fontes históricas, só vem a suceder na década de 1430. E é dentro desta identidade portuguesa que este conjunto de ilhas, que tinha nomes muito diversos, que pela primeira vez o arquipélago passa a ser designado de duas formas. Por um lado, foi muito conhecido neste século XV como as Ilhas Terceiras. E Ilhas Terceiras porquê? Porque as Ilhas Primeiras, dentro da geografia da Península Ibérica, era o arquipélago das Canárias. As Canárias eram as Ilhas Primeiras. Depois, logo que foi conhecido o arquipélago da Madeira, a partir de 1420, o arquipélago da Madeira passou a ser designado como as Ilhas Segundas. E por isso, em terceiro lugar, nesta cronologia, os Açores eram as Ilhas Terceiras, a serem conhecidas pelos reis de Portugal e de Espanha. Ilhas Primeiras, Canárias, Ilhas Segundas, a Madeira, e as Ilhas Terceiras, o arquipélago dos Açores. Todavia, rapidamente, esta designação de Ilhas Terceiras deixaram de ter utilidade e as 9 ilhas do arquipélago açoriano começaram a ser conhecidas como sendo as Ilhas dos Açores. E o porquê desta designação? Há 3 explicações possíveis. Atualmente, nós, historiadores, não conseguimos dizer com toda a certeza qual é a explicação mais efetiva, mas uma das possibilidades é que a palavra Açores venha da identificação de uns pássaros que os primeiros povoadores consideraram e descobriram na ilha de Santa Maria e na ilha de São Miguel. E aqueles pássaros eram parecidos com os pássaros chamados de fauna como Açores. E, portanto, terão batizado o arquipélago devido à identificação destes pássaros que se chamavam Açores. Uma segunda linha de explicação é que, como eu disse há pouco, os mapas italianos do século XIII e do século XIV já mapeavam algumas das ilhas dos Açores no Oceano Atlântico e a palavra azul em italiano é azzurri. E a verdade é que as ilhas estavam rodeadas de mar Atlântico e o mar era azul. E então associaram este Atlântico e mar azul com a cor em italiano azzurri e, portanto, as ilhas foram rebatizadas como Ilhas dos Açores, herdando esta designação da língua italiana. Por fim, uma terceira explicação possível é que o arquipélago dos Açores foi assim batizado porque o primeiro povoador de Santa Maria e de São Miguel, Frei Gonçalo Velho Cabral, era oriundo do continente português e de uma terra que se chamava Belmonte e que a invocação, a igreja de Belmonte, era dedicada a Santa Maria dos Açores. E, portanto, ele, quando desembarca em Santa Maria, traz a sua terra de naturalidade consigo e batiza os Açores como Açores, devido à sua igreja-mãe, Santa Maria dos Açores. Ora, portanto, seja pelos pássaros Açores, seja pela cor azzurri do mar, ou seja pela influência de Gonçalo Velho Cabral, a partir do século XV, as Ilhas dos Açores começam assim a ser claramente designadas. Deixam de ser conotadas como as Ilhas Terceiras, mas passam a ser conotadas como as Ilhas dos Açores. Ora, esta descoberta começou
a ser clara, como eu disse, a partir de 1430, mas o povoamento foi um processo muito lento. Nós poderemos dizer que só a partir de 1460 é que as ilhas dos Açores começam a ser efetivamente povoadas. A primeira ilha, sem dúvida, Santa Maria. A seguir, a ilha de São Miguel. Só a partir, provavelmente, de 1470, as demais ilhas do Grupo Central. A Ilha Terceira, Pico, Faial, Graciosa e São Jorge. E só já no século XVI é que chegariam povoadores às duas ilhas do Grupo Ocidental, quer aos Flores, quer ao Corvo. Isto para vos dizer que, quando o Brasil é descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral pelos portugueses, o processo de povoamento dos Açores estava também ainda numa fase embrionária, numa fase de desenvolvimento, porque ainda havia uma certa dificuldade em ter população em todas as ilhas dos Açores. Ora, e este é um problema relevante. E, atendendo a que a população de Portugal era, num censo que é feito em 1530, à volta de 1,5 milhão de portugueses, e, portanto, era preciso, a partir desta matéria-prima demográfica, 1,5 milhão de portugueses, redistribuí-los pelas várias áreas que, entretanto, o Império Português ia descobrindo e ia povoando. E esta não foi, efetivamente, uma tarefa fácil. A prioridade da coroa portuguesa era, em primeiro lugar, logo nos inícios do século XV, dominar o norte de África, a zona de Marrocos. Depois, com a descoberta do caminho marítimo para a Índia, a prioridade foi enviar moradores para o longínquo Oriente na década de 1490 e nos inícios de 1500. E a descoberta do Brasil em 1500 vai criar uma terceira faixa de investimento por parte da coroa portuguesa. E, portanto, os Açores está a par destes vários movimentos em que o rei de Portugal tem, ao mesmo tempo, que manter, obviamente, a dinâmica económica em Portugal continental, mas enviar pessoas para o arquipélago da Madeira, para o arquipélago dos Açores, para o norte da África, para a costa ocidental africana, para a costa oriental africana, para a Índia e para o Brasil. E, portanto, era preciso, de facto, ter aqui um recrutamento humano de bastante peso. E isto justifica claramente que, se numa fase inicial, ou seja, entre finais do século XV e inícios do século XVI, a grande maioria dos açorianos que vão habitar as recém-descobertas ilhas dos Açores sejam de origem portuguesa, e vem gente de Lisboa, do Norte, do Alentejo, das Beiras e do Algarve, que são atraídos para povoar as ilhas dos Açores, principalmente as primeiras, como eu disse, Santa Maria e São Miguel. A verdade é que, quando chegamos à necessidade de ter gente para povoar o arquipélago dos Açores, as ilhas do Grupo Central, é preciso pedir ajuda a outros povos. E uma das ajudas que é dada é precisamente pela Flandres e, por exemplo, quer a Ilha Terceira, quer a Ilha do Faial e Pico, são povoados ao mesmo tempo por pessoas oriundas de Portugal, mas também por pessoas oriundas da zona norte da Europa, da Flandres. E isto é um dado que eu queria aqui partilhar convosco, porque esta presença flamenga, principalmente no Grupo Central, justifica muitos dos nomes de família que nós ainda, na atualidade, encontramos quer aqui, quer aí, em várias zonas do Brasil. Famílias como os Brum, os Dutra, Terra, Silveira, Bedecourt e eu própria, que tenho no meu nome Golart,
porque tenho família originária do Faial e do Pico e que, portanto, este meu nome Goulart terá vindo desses primeiros flamengos que se implementaram no grupo ocidental. E, portanto, esta bagagem que nós observamos existir no arquipélago dos Açores nos séculos XV e XVI tem esta miscelânea genética. Continente português, mas ao mesmo tempo do norte da Europa. E isto é muito importante. A verdade é que, havendo uma predominância da presença de gente oriunda do continente português, faz com que a minha língua, a vossa língua, a nossa língua seja o português. Num fenómeno diferente que aconteceu em outros pontos, obviamente, do mundo. Se por acaso o predomínio da população flamenga tivesse sido dominante, ou seja, se nós tivéssemos tido mais flamengos a povoar os Açores do que portugueses, provavelmente nós hoje estaríamos a falar francês ou holandês e não estaríamos a falar esta língua que é nossa, que é a língua portuguesa. E, portanto, de facto, foi importante esta dinâmica da presença portuguesa no arquipélago dos Açores. Seja como for, como eu referi, este é um povoamento difícil, porque o rei de Portugal tinha toda esta ampla geografia para conseguir lidar, povoar, lutas constantes, tentativas de colonização frustradas, outras com sucesso. Ora, a primeira questão é esta. Fomos descobertos pelos portugueses e povoados de forma dominante também por gente oriunda de Portugal. Mas a segunda questão, então, é porquê? Porquê é que o rei de Portugal quis povoar os Açores e a sua urgência era de tal forma clara que até foi pedir apoio a flamengos para povoarem o arquipélago dos Açores. E eu gostaria aqui de partilhar um mapa convosco, espero conseguir. Dê-me só um minuto, vamos ver se eu consigo. É, sim, queria compartilhar, sim. Eu vou aqui. Se eu vou conseguir. Não, estou a conseguir. Só queria aqui mostrar este mapa. Estão a ver um mapa mundo, não estão? Estão a ver um mapa? Não está no mapa. Professor, a senhora tem que baixar uma tela que o mapa está na de baixo. Está no mapa? Obrigada. Pronto, eu só queria aqui explicar a minha segunda questão. Porque é que o Reino de Portugal insistiu em dominar um arquipélago nos Açores, perdido no meio do Atlântico? E isto tem a ver com as rotas marítimas neste período do século XV e XVI, em que Portugal e Espanha se expandiam para o resto do mundo. O que é que a experiência destes homens do mar mostrou? Que quando saíam de Lisboa em direção à Índia, tinham que fazer todo o percurso marítimo,
junto à costa africana, passando pelo Cabo da Boa Esperança e seguindo para o Oriente. E aí não havia problema. Ou seja, na viagem de 6 meses que ligava Lisboa à Índia, era obrigatório fazer este percurso junto à costa ocidental africana. Todavia, ao contrário, quando queriam regressar do Oriente para Lisboa, o que a experiência foi mostrando é que, a partir do momento em que atravessavam o sul de África, se os navios se mantivessem junto à costa africana, eles eram, pelos ventos e pelas marés, eram empurrados contra a costa e ficavam destruídos. E, portanto, ao longo dos tempos, foi-se percebendo que para os navios a regressar cheio de pedras preciosas e de riquezas da Índia chegassem a bom porto, a Lisboa, eles precisavam de se afastar da costa ocidental africana para conseguir atingir a Europa em paz. E, portanto, foi esta rota marítima que fez que, neste desvio, e conseguem perceber que é esta linha outward route que faz o desvio, obrigava a linha verde, que vos diz que no regresso a Lisboa os ventos e as marés obrigavam os navios a parar nos Açores. E, portanto, o povoamento dos Açores faz porque há uma clara consciência por parte da coroa portuguesa de que os Açores eram um ponto importante de paragem no regresso à Península Ibérica para descansar, ter alimentos frescos, água, ter apoio hospitalar e toda uma logística depois de tanto tempo passados no mar. E, portanto, de facto, precisamos aqui de ter esta noção que é este o motivo que faz com que os Açores ganhem protagonismo, efetivamente, na estratégia política dos Açores. E, portanto, os Açores são povoados porque têm um interesse estratégico para a coroa portuguesa, porque eles são importantes para apoiar os navios que vinham do Oriente e depois vão claramente ser muito importantes para apoiar os navios também que vinham do Brasil, depois da consolidação no Rio de Janeiro e em outras zonas da costa brasileira. E, portanto, os Açores são, eu poderia dizer que são um trampolim, são uma plataforma de apoio para a estratégia ultramarina de Portugal. Ora, a questão é a seguinte: sabemos quando foram povoados, sabemos agora porque é que foram povoados e porque é que há esta orientação clara da coroa de Portugal de enviar povoadores dos Açores. Mas a verdade é que, ao chegar aos Açores, no século XV, os desafios foram imensos. E os desafios foram imensos também, em primeiro lugar, devido àquilo que era a grande valorização económica deste período tão recuado. É que aquilo que dava poder, prestígio, que era fonte de riqueza, era a terra. Quem era proprietário de mais terras, mas acima de tudo de melhores terras, naturalmente tinha um nível social superior. E isto é o que motiva muitos indivíduos do continente português a ir para os Açores. A esperança de melhorar, a esperança de ter propriedades fundiárias, a esperança de ter um cantinho de terra que lhes permitisse subir na hierarquia social. E a posse da terra é claramente um símbolo de fonte de poder, de fonte de prestígio. Ora, a verdade é que, ao chegar aos Açores, esta esperança, esta expectativa, não foi igual nem para todos, nem foi igual para todas as ilhas.
e, portanto, os desafios que as Ilhas dos Açores colocaram a estes novos povoadores são, efetivamente, bastante diferentes. Eu dividia estes desafios em 3 níveis no que diz respeito à propriedade da terra. Já falámos aqui, e há pouco na apresentação, várias das autoridades falaram nas questões das sesmarias, dos sesmeiros, e o processo da distribuição da terra em regime de sesmaria é um processo que vem desde a Idade Média, desde o século XIII, que em Portugal se utiliza o sistema das sesmarias para atribuir terra, e o que acontecia, de facto, e foi o modelo que também nos Açores foi aplicado, como será no Brasil, era que a terra era entregue durante 5 anos a um determinado indivíduo que, se ao fim daqueles 5 anos tivesse sucesso na exploração agrícola, ficaria efetivamente proprietário desta terra. E é esta a esperança de muitos que vêm do continente. É através das sesmarias, ao fim de 5 anos de trabalharem aquele bocado de terra, conseguirem tornarem-se proprietários, efetivamente. Só que a realidade é diferente, como eu disse há pouco. E nós temos uma realidade, que é a realidade das ilhas de Santa Maria e de São Miguel e Terceira, que são ilhas férteis, são ilhas grandes, são ilhas onde a terra é efetivamente muito rica. E, logo desde cedo, os principais povoadores que chegaram a Santa Maria, a São Miguel e a Terceira, começaram a pedir ao rei muitos hectares em nível de sesmaria. E, curiosamente, vemos, e é preciso desmistificar um pouco esta ideia, de que, neste início, neste século XV, quem recebe terras nos Açores em regime de sesmaria não são as pessoas mais pobres, mas são, efetivamente, as pessoas que já tinham alguma capacidade económica e que pedem ao rei que querem ter mais terras ainda em regime de sesmaria. E o rei entrega-as. E, portanto, nas ilhas de Santa Maria, São Miguel e Terceira, a terra é entregue a pessoas que já tinham, desde o continente português, alguma riqueza, alguma nobreza. Pelo contrário, no grupo central, Pico, Faial, Graciosa e São Jorge, como a terra é muito menos fértil, nomeadamente chama aqui a atenção de que a ilha do Pico, que é a ilha do ponto de vista vulcanológico mais nova, tem um terreno muito pedregoso, muito pouco fértil, aí a terra é dividida por muitas pessoas e há pouca gente importante que se atrai para pedir terras em regime de sesmaria. E nas Flores e no Corvo, ilhas mais distantes, ilhas quase desertas e perdidas, praticamente que são ilhas que não têm sesmeiros e que acabam apenas por ser habitadas por pastores cujo único fim era tratar do gado, mas não fazer uma exploração agrícola dos Açores. E, portanto, isto significa que nós temos 2 realidades muito diferentes nos Açores. Temos uma adaptação ao território que é muito mais fácil para quem já tinha alguma riqueza oriunda do continente português, mas que é muito mais difícil para aquelas pequenas famílias, gente de menor condição social, que esperava vir para os Açores ganhar um pouco de terra, mas que depois acaba por não conseguir competir com as famílias mais poderosas. E a única solução que tem para viver é trabalhar como assalariado para as grandes famílias que são, de facto, os donos das sesmarias. Portanto, esta população mais pobre acaba por ficar dependente da boa vontade e do emprego dos grandes proprietários, dos grandes latifundiários. E, portanto, isto vai gerar nos Açores aquilo que nós podemos designar como um processo de grande bipolarização social. Temos gente muito rica, claramente rica, e depois temos gente pobre, claramente muito pobre. E é esta grande bipolarização social que nos leva, efetivamente, ao motivo, ao ponto 4, que é, afinal de contas, as causas para a imigração
dos Açores, que começa no século XVIII e que aqui nos traz neste cenário dedicado a Alegrete à imigração do século XVIII. É porque é esta população que tinha primeiro sido um povo de imigrantes, com I, veio do continente para os Açores, com uma bagagem cheia de sonhos, de se tentar, de facto, ter terra, evoluir, ter capacidades económicas de melhorar a sua situação, mas que ficou defraudada. É este núcleo de pessoas que depois, no século XVIII, vai dar lugar aos movimentos de emigração, com E, tentando criar novos sonhos para construção de novas hipóteses de riqueza, agora já não nos Açores, mas efetivamente no Brasil. E isto porquê? Porque a meados do século XVIII, se a vida até então era difícil, ou seja, estamos a falar de milhares de pessoas que viviam dependentes do trabalho que os grandes proprietários nos davam. No século XVIII, há um conjunto de crises endógenas ao arquipélago que vão fazer com que a situação precária, económica, seja agravada. E chamava aqui a atenção apenas para 4 eventos que me parecem importantes no século XVIII. Primeiro, em 1730, há um grande sismo na Graciosa que chega a justificar uma mortandade nesta ilha. 1732, há imensas cheias na ilha de São Jorge, que também vai dificultar imenso a sobrevivência da população em São Jorge. Em 1744, há um ciclone tropical na Ilha do Pico que leva a que a escassa produção agrícola seja completamente dizimada. E em 1745, 46, 47, há um mau ano agrícola, há uma crise do setor primário muito profunda e isto leva a uma clara escassez de cereais, falta de trigo e leva a anos de profunda fome em todo o arquipélago. E estas contingências naturais, sismos, cheias, ciclones e maus anos agrícolas fazem com que haja uma carência económica muito grande. E estes fatores naturais são naturalmente agravados por um conjunto de outras questões. Em primeiro lugar, porque as técnicas agrícolas nos Açores no século XVIII eram precárias, eram muito frágeis. Ou seja, perante qualquer instabilidade da natureza, a tecnologia não conseguia defender a vitalidade do setor agrícola. Segunda questão, uma clara incapacidade neste século XVIII de armazenar com cuidado os cereais, que era a base alimentar de toda a população. E, portanto, rapidamente os cereais eram armazenados em sacas, em arcas, mas com a elevada umidade que caracteriza as ilhas dos Açores, rapidamente o gorgulho, os bichos, a podridão atacava o trigo e o trigo acabava por se perder sem chegar a ser transformado em farinha para a elaboração do pão. E um terceiro fator agravava estas contingências da natureza, que era a realidade de que os grandes proprietários e quem tinha muito dinheiro comprava o trigo no início da colheita, armazenava-o nas suas casas e depois só o vendia quando já havia uma grande escassez de trigo a preços muito altos. Ou seja, nós hoje falamos como movimento, digamos, de capitalismo, de inflação dos preços, foi muito praticado no século XVIII relativamente ao trigo. E, portanto, nós temos sismos, cheias, ciclones, maus anos agrícolas, incapacidade técnica de ultrapassar estes maus anos agrícolas, incapacidade de guardar os cereais em condições saudáveis e uma tentativa de aumentar os preços de forma incomportável para a maioria da população por parte dos comerciantes, faz com que, de facto, se justifique que
em 1752, e ao longo do século XVIII, se chegue à imigração ao Brasil e se alcance estas levas dos casais que vão para o sul do Brasil. Naturalmente, há uma fome generalizada e as autoridades dos Açores pedem ao rei de Portugal autorização. A dificuldade era tanta, a desgraça era tanta, a fome era tanta, que aquilo que se pede ao rei é autorização para ir para o Brasil, na expectativa de ter, claramente, melhores oportunidades que, se nunca tinham sido muito saudáveis nos Açores, este século XVIII, a segunda metade do século XVIII, é, de facto, um período de grande dramatismo financeiro para a grande maioria dos açorianos. E, como se diz, e certamente talvez conheceis, uma música lindíssima de 2013, do fadista Camané e de Pedro Abrunhosa, que se chama Para os Braços da Minha Mãe. É uma música sobre a imigração, com um poema lindíssimo, e eles cantam que ninguém sai de onde tem paz. E, portanto, o século XVIII nos Açores era um século onde não havia paz. E, portanto, houve claramente esta janela de oportunidade, que era sair para o Brasil com os mesmos sonhos que os seus antecessores tinham tido no século XV. Os portugueses que saíram do continente português para ir para os Açores no século XV, esperando ter melhores oportunidades de vida, chegaram à década de 1750 e 60 ao Brasil exatamente com as mesmas esperanças, com as mesmas expectativas de que iriam conseguir ter melhores oportunidades de vida. E, portanto, as conferências que se seguirão a esta minha à tarde certamente irão dar muito melhor as dificuldades de acolhimento destes açorianos. Mas aquilo que eu queria, de facto, destacar para terminar é o processo de capacidade de resistência, que não é apenas do século XVIII para agora, de todos vós que estão aqui a partilhar este momento comigo. Esta é uma capacidade de resistência que remonta pelo menos a 1440. A capacidade de chegar a um território novo, desconhecido, sem nada, sem uma única casa, sem uma única água corrente, sem saber que animais habitavam, que plantas é que se podiam comer, e, portanto, esta capacidade de conquistar, de domesticar o território é algo que é feito desde o século XV e que depois é experimentado nas várias zonas por onde vão passando os açorianos e com particular sucesso, naturalmente com muitas dificuldades, aí no Brasil, no século XVIII. Creio que esta longa história, esta história de insucessos, de resistência, mas também de muitas alegrias, merece ser aprofundada, merece ser espreitada. É por isso que eu aqui faço uma menção especial, um agradecimento e um reconhecimento ao Guia de Pontos Documentais para a História e para a Genealogia açoriana, organizado pela professora Vera Barroso, pela professora Vanessa Campos, coordenado e editado pela Santa Casa da Misericórdia de Porto Alegre, porque, efetivamente, estes documentos, estas sinergias e estas capacidades de nós vermos para além daquilo que nós conhecemos, nós abrem uma perspectiva do futuro que é muito importante dinamitar, implementar. Porque aquilo que, de facto, me parece importante, nós temos que chegar mais longe. Não só nesta língua que partilhamos, mas a religião, as tradições, por exemplo, as questões da diferença da gastronomia, a capacidade que os açorianos tiveram de criar novos laboratórios gastronómicos nos Açores e depois adaptar-se a um tipo de clima tão diferente que era do Brasil e criando novas receitas, associando novos ingredientes à gastronomia que conheciam do continente português. Tudo isto significa que há um conjunto de temas que é importante aprofundar, porque quanto mais nós conseguimos conhecer estas teias, estes laços que nos unem,
estamos a conhecer a vós, aí, no Brasil, em Alegrete, mas também estamos a conhecer-nos a nós. E, claramente, faço aqui também, reforço as palavras do Sr. Diretor Regional das Comunidades, o Dr. José Andrade. Temos que claramente reconhecer este passado, identificá-lo, explorá-lo, perceber de que ele é feito de grandes cristalizações, mas também de grandes modernidades, de grandes alterações. Se não tivesse havido a capacidade dos açorianos, desde o século XV até hoje, se adaptarem ao território, quer açoriano, quer ao Brasil, nós não conseguimos, de facto, estar hoje com esta capacidade e vivacidade de partilhar convosco todos estes longos anos de história. E, portanto, nós devemos, de facto, ter esta noção para o passado, para perceber que foi graças a esta mutação, a esta adaptação, eu diria quase de forma provocadora, quase um darwinismo cultural, a capacidade de sobrevivência dos mais fortes, faz com que nós hoje estejamos aqui hoje, neste dia 7 de outubro, a partilhar esta história que é minha, que é vossa e que é nossa. Muito obrigada pela vossa atenção. Agradecemos imensamente a professora Suzana por ter tido essa disponibilidade de tempo e participar do nosso primeiro seminário internacional. E agora, hoje pela manhã, se encerra, né, com a participação da doutora Suzana, e agora nós, pela parte da tarde, recomeçaremos 2 palestras presenciais, né, com o Regis Albino Marques Gomes, no final da tarde, e a professora Vera Lúcia Maciel Barroso, que aqui se encontram conosco, que a professora Vera veio de Porto Alegre, mas é de Santo Antônio da Patrulha, e o Regis é de Gravataí. Então, à tarde, a partir das 14h30, recomeça o nosso seminário, e depois, à tardinha, teremos sequência também, né? A partir das 17h30, 18 horas. E então ficam todos convidados. E muito obrigado pela presença de vocês. Agradecemos mais uma vez aos colegas do Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural de Alegrete, que estão nos ajudando. A Prefeitura Municipal, Secretaria de Educação, Diretoria de Cultura e a Câmara Municipal de Alegrete, como parceira do seminário, que tem nos apoiado. A gente agradece em nome de todo o Conselho do Patrimônio e obrigado pela presença hoje pela manhã, e à tarde continuaremos, às 14h30.